Beleza, galera? Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco através do YouTube ou também do IPTV. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do canal Educação. Estamos começando mais uma aula de Biologia aqui pela EJA, sexta etapa. Sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar aqui já um abraço para os polos que estão conectados conosco. Nós já temos polo aqui conectados, né? Que são os polos de Alagoinha, Alvorada do Gurgueia. Aí tem muita gente hoje, hein? Muito polo, hein? Alvorada do Gurgueia, Betânia, Caridade do Piauí 1 e 4. Colônia do Gurgueia 1. Dom Inocêncio 14. Elesbão Veloso. Francisco Macedo. Hugo Napoleão 1 e 4. Jacobina 3 e 2. Jeromênia 1 e 2. Tem mais, Rafael, para baixo? Vê aí para mim. Dos polos IPTV, ou acaba aí. Rapaz, tem muito, moço. Jeromênia 1 e 2, Lagoinha, Milton Brandão, Oeiras, nossa primeira capital, 10 e 4. Queimada Nova 1. São Gonçalo do Piauí, baixa mais, isso. São Francisco do Piauí, e São Francisco do Piauí 7. E São Miguel da Baixa Grande. Um abraço, galera que já deu aí seu boa noite. O pessoal de Oeiras, o pessoal de Lagoinha do Piauí, né? Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal dos outros polos também querendo participar, fiquem à vontade, sintam-se à vontade. Aliás, eu até peço, por favor, participa, cara, né? Vai lá, cara, coloca lá a tua participação, principalmente na hora das questões. Mas se você tem dúvida agora, professor, o senhor explicou aqui, eu tenho dúvida. Né? E eu quero tirar minha dúvida, então tira aí sua dúvida, põe sua pergunta aí pelo IPTV, com certeza absoluta, a gente vai tentar aqui responder para você. Show? Vem comigo, põe na tela, Rafael. Então aqui diz o seguinte, ó, qual é o nosso conteúdo da aula de hoje, galera? Tá aí, ó. Então hoje nós vamos trabalhar o assunto de bioética, deixa eu fazer logo aqui a canetazinha aqui, legal, pronto, tá aí. Bioética, darwinismo social e discriminação ético-racial e eugenia. Hoje são 10 de agosto de 2022. Ora, eu quero começar, pessoal, o nosso assunto de hoje, que aliás é um assunto bem legal. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena, sabe? Você ficar ligado, tá? Vale muito a pena ficar ligado. Presta atenção, é um assunto interessante. É um assunto de biologia? Sim, é um assunto de biologia. Mas é também, né? É também um conteúdo onde a gente vai aprender muita coisa relacionada à questão do darwinismo social. Então, acho importante que você preste atenção aí, por favor. Então, o primeiro ponto é a gente saber sobre as ideias eugenistas. Professor, pelo amor de Deus, o que é eugenia? Eu nunca nem ouvi falar nessa palavra, eugenia. Eu quer dizer verdadeiro, genia quer dizer origem, né? Gênesis, origem. Então, a eugenia é quando você tem uma ideia, né, que vamos dizer, se tornou extremamente comum e difundida aí na segunda metade do século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, né? Em diante aí nós tivemos, durante muito tempo, vigorando essa ideia do eugenismo. O que é isso? A eugenia, pessoal, trata-se daqueles indivíduos, a ideia trata daqueles indivíduos que apresentam características
que trazem vantagens para a espécie humana. Isso pode ser relacionado a qualquer espécie, mas na verdade, está mais relacionado à espécie humana, tá? E aí, quando a gente fala de eugenia, logo a gente se lembra da questão lá de algumas, durante muito tempo, principalmente a questão europeia, né? Por quê? Porque segundo a crença europeia, né? As teses que eram defendidas naquela ideia, de que o homem branco europeu, olha que coisa louca isso, o homem branco europeu era o padrão que existia de melhor característica que você possa imaginar. E olha, melhor em tudo, melhor em características morfológicas, melhor em características fisiológicas, melhor em absolutamente tudo. Melhor em saúde, melhor em tudo. Então, para eles, a ideia da superioridade, não é? A ideia da superioridade era exatamente essa. Bom, vamos então implantar a ideia do que é ser superior e vamos dizer que o importante aqui, que o padrão superior que nós defendemos é o do branco europeu. Esse é o padrão superior que a gente defende. É o do branco, né, europeu. É esse. E assim preponderou por muitos e muitos anos. Sabe? Nós estamos falando aí da segunda metade do século XIX em diante. Quer dizer, pessoal, muito tempo. Muito tempo se falando da superioridade de uma raça que, no caso, aí o padrão era o padrão europeu. Mas aí, eu não sei se, obviamente que vocês lembram, até porque se estuda isso lá na história. Nós tivemos aí um rapaz meio doido, ora, meio doido para dizer o mínimo, né? Chamado Adolf Hitler, que pregava várias ideias, né? Várias ideias de superioridade da raça ariana, não é? Que era aquele padrão defendido por Hitler, por Adolf Hitler. E ele praticou durante muito tempo, através de um dos seus mais proeminentes, entre aspas, cientistas, o médico alemão Josef Mengele, que, segundo dizem, esteve no Brasil morreu no Brasil, né? Segundo dizem, ele morreu no Brasil. Há aí algumas controvérsias, né? Tem algumas pessoas que dizem que sim, outros dizem que não. Mas aqui não é o objeto de estudo nosso, não é isso aqui agora não. O que eu quero que você entenda é que esse cidadão, o Adolf Hitler, pregou durante muito tempo a superioridade da raça ariana. Então, para ele, o que é que ele defendia como sendo o padrão? Olha aí, porque eu acho que já dá mais ou menos para você ter uma ideia de onde é que nós podemos chegar, né? Já dá aí mais ou menos para se ter uma ideia de onde é que a gente pode chegar. Ele defendia que o padrão era aquele. Porém, durante muito tempo, essa história da eugenia prevaleceu, mas na verdade, o autor original mesmo das ideias sobre eugenia, o original, vamos dizer assim, né? Foi esse cidadão chamado Francis Galton. O Francis Galton, né? Aí, 1822 a 1911, Francis Galton, que criou, defendendo a proposta eugênica, né? Que tem sido muitas vezes interpretado
como posições racistas e preconceituosas, baseadas em uma visão pseudocientífica das especificidades humanas. Que, na verdade, à luz do conhecimento atual, do conhecimento biológico atual, na verdade, se trata, em última análise, de exatamente disso aí. Ou seja, se trata, em última análise, do quê? De ideias que realmente que realmente possuem proposições racistas, preconceituosas e que não têm base científica nenhuma. Trata-se, portanto, de uma pseudociência, porque nós sabemos que não é porque o indivíduo tem uma cor de pele clara que ele é superior em alguma coisa ou inferior em alguma coisa. A gente sabe muito bem que se trata de uma questão social e não de uma questão biológica. Quer dizer, está muito mais relacionada à questão social do que qualquer outra coisa relacionada à biologia. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto para se entender de maneira mais adequada é isso aí. É você saber que a ideia de eugenismo não encontra respaldo científico nenhum. Então, é bom que se deixe bem claro isso daí. A ideia do eugenismo não encontra respaldo científico. Ponto. Tá? Volta para mim aqui, por favor, Rafael. Então, gente, ó, só para você entender, nós não temos, de modo algum, qualquer conhecimento técnico-científico que embase a questão da eugenia. Ponto, encerrou. Não temos. Nada na ciência embasa tecnicamente a deferir, fazer qualquer defesa da eugenia. Não existe. Beleza? Então, é bom que a gente deixe isso claro. Isso aqui, nós estamos falando do autor de uma teoria chamado Galton, Francis Galton, tá? Que é o autor original dessa ideia da eugenia, mas que não tem nenhum tipo de fundamentação científica que corrobore com essa ideia. Perfeito? Põe na tela, por favor. Então, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Então, daí, um outro cidadão chamado Herbert Spencer. Olha o nome dos caras. Olha o nome dos caras. O Herbert Spencer, que na verdade foi um filósofo, o cara nem professor de biologia era, tem nada a ver com a ciências naturais. Foi um filósofo, 1820-1903, que estudou durante muito tempo a questão da obra de Charles Darwin, né? E aí, portanto, depois ele se apaixonando pela obra do Charles Darwin, que realmente é uma obra maravilhosa. Você tem aí, portanto, um lado do Spencer, Herbert Spencer, que é voltado para a biologia, por isso ele tem formação filosófica, antropológica e biológica, lá da Inglaterra. Lembra que nós estamos falando aí do florescimento da teoria darwinista. O ápice foi com a divulgação, o lançamento do livro, né? A publicação do livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, de Charles Darwin, em 1859. Né? E aí o Spencer defendeu o que nós chamamos hoje de darwinismo social. O Spencer é um grande representante do liberalismo clássico, né? Então ele, como por ser um profundo admirador do Charles Darwin, ele foi quem criou a ideia da sobrevivência dos mais
aptos. Presta atenção. Porque você encontra aí na internet a relação de Charles Darwin dizendo que apenas aqueles organismos mais fortes sobrevivem. Darwin nunca tratou de quem é mais forte ou de quem é mais fraco. Pelo menos não no conceito de ser forte, não no conceito de ser fraco. O que Darwin tratou foi de uma coisa chamada características que trazem vantagens evolutivas. Se você tem uma característica que traz uma vantagem evolutiva de sobrevivência para aquele indivíduo, ele então é selecionado positivamente. Do contrário, ele é selecionado negativamente. E aí, em sua obra, a expressão sobrevivência do mais apto, que não é de autoria direta do Charles Darwin, sim do Spencer, né? Ele atribuiu a uma espécie de sobrevivência dos mais aptos em todas as áreas da vida. Todos os níveis da atividade humana. Seja um nível de atividade humana econômico, social, cultural, biológico. Então, essa ideia do darwinismo social, né? Ela foi uma ideia implantada aí pelo antropólogo, filósofo e biólogo inglês Herbert Spencer, tá? Herbert Spencer. Muito bem. Bom, vem daí, portanto, o que nós chamamos também de racismo científico. Mas como assim, professor? Racismo científico. É que a ideia do darwinismo social e da sobrevivência daqueles organismos mais aptos em ambientes, em qualquer área da vida, seja ela social, econômica, cultural, biológica, ou o que quer que seja, foi que fez com que se criasse aí essa ideia, né? Essa ideia horrível do que a gente chama de racismo científico. É daí que vem essa ideia do racismo científico, tá? Ela não encontra respaldo direto na ciência, mas encontra respaldo aí nessa ideia do Spencer. Por isso você tem o quê? Etapas evolutivas. Primeira foi a evolução bárbara, vinda ali dos africanos. A segunda, a evolução primitiva, vinda dos asiáticos. E agora, olha o nome, terceira etapa do processo evolutivo, que é a etapa civilizada. Civilizada onde? Na Europa. Então, segundo eles, há até mesmo uma justificativa. O que eles chamavam de fardo do homem branco ou missão civilizatória. O que ele está querendo dizer com isso, professor? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o homem branco, volta para mim aqui, meu querido Rafael, o homem branco, ele tem um fardo muito pesado. Professor, que fardo tão pesado é esse do homem branco? É exatamente o fardo de civilizar a humanidade. É o fardo civilizatório. Olha que coisa. Cabia, portanto, ao europeu esse fardo de civilizar a humanidade. Então, o fardo do homem branco é justamente isso. A terceira etapa do processo de evolucionismo social. E aí, meu amigo, nós temos um ponto importantíssimo. Sabe qual é? Até um poema para justificar esse fardo, essa missão tão honrosa e tão importante, porque cabia
aos europeus fazer isso, porque eram eles que tinham todas as características de uma raça perfeita. Põe na tela, por favor. Olha que poema esse criado. Acompanha comigo. O racismo científico, que forma de discriminação por características fenotípicas. Fenotípicas, aqui entendo, são as características visíveis, externas, principalmente. Né? Comportamento do indivíduo à raça a que ele pertence, quer dizer, o indivíduo tem aquele comportamento de alguém mais educado, mais puro, mais cultural, mais importante, mais saudável, devido à raça que ele pertence. O uso político de alguns resultados aparentemente científicos, aparentemente, aqui é importante demais, a crença na superioridade de uma raça sobre as demais, todo e qualquer tipo de preconceito nasce justamente daí, né? A partir do momento que eu acho que tenho características que me colocam a mais do que fulano, ciclano ou beltrano, aqui. Discriminação, perseguição contra as raças consideradas inferiores. Aliás, discriminação, perseguição justificável do ponto de vista técnico-científico, né? De que por ser eu alguém de raça superior, eu tenho essa possibilidade de fazer essa discriminação, né? Porque eu sou superior. Olha que coisa louca. E daí vem, portanto, o que a gente chama de darwinismo social, propriamente dito, que é uma teoria de legitimação do discurso ideológico europeu, não é? Vindo lá do carinha chamado Charles Herbert Spencer, aliás, né? A dominação da teoria evolucionista, utilizando, portanto, os conceitos de Charles Darwin, aplicados à sociedade. Lembra? A questão da sobrevivência dos mais aptos, aplicados a qualquer casta social, qualquer situação da vida. E aquela história onde somente as nações ou raças que são mais fortes são capazes de sobreviver. Para que haja uma missão civilizatória justificada, onde os europeus são aqueles, entre aspas, escolhidos por apresentar características que lhes tragam vantagem evolutiva, meu amigo, aí esses caras são os que realmente vão caber a eles essa missão civilizatória. E aí, portanto, vem a teoria do eurocentrismo, o eurocentrismo. Daí que vem, portanto, a visão de que o mundo tende a colocar a Europa como um elemento fundamental na constituição da sociedade moderna. Colocar a Europa. Quem tende a colocar a Europa é ele mesmo. Né? Na constituição da sociedade moderna. Sendo, portanto, esta tal Europa a protagonista da história humana. A Europa, então, é que é a grande responsável por ser a protagonista da história humana. E aqui você tem o mapa do globo terrestre, com o chamado meridiano de Greenwich, né? Um exemplo de visão altamente eurocêntrica. Quem foi, então, Herbert Spencer? Esse cara que foi responsável por estender a teoria da evolução da seleção natural proposta por Charles Darwin para todas as áreas do ser humano. Todas as áreas. Quem foi? Quem é esse cara? Quem é esse tal Herbert Spencer, né? Quem é esse rapaz? Então, vamos lá. Para ele, a ciência, atrelada aos avanços tecnológicos, imagine se ele conhecesse o quanto a ciência avançou nos dias de hoje, né? Auxiliou na propagação dos discursos de dominação da Europa em relação aos povos afroasiáticos. Lógico, a Europa, uma nação altamente proeminente, altamente rica financeiramente falando, né? Tinha condições de pagar a ciência. E aí ela utilizou
a ciência como forma de provar. Olha, vocês estão vendo aqui como a ciência está mostrando por A mais B. Olha, não sou eu não, gente. Gente, não sou eu não. Pessoal, galerinha, é a ciência. Eu só estou aqui mostrando para você, comprovando o que a ciência está dizendo. Olha que coisa doida isso. Olha aí o poema do fardo do homem branco, que eu tinha falado para vocês. Pegai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, andai, condenai seus filhos ao exílio para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo convulsionado e selvagem, vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. O que ele está querendo dizer aqui? Rapaz, do Rudyard, esse é a poesia do Rudyard Kipling, é o fardo do homem branco, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, povo europeu, eu sei, sabe, a missão é pesada, é um fardo grandioso, mas veja, a gente precisa compreender que esse fardo é nosso mesmo, somos nós que temos que carregá-lo para justificar uma ação altamente racista por parte deles. O termo missão civilizadora, cunhado aí pelos franceses, o termo fardo do homem branco, usado pelos ingleses, vai sintetizar o quê? Um discurso de superioridade dos brancos europeus, para justificar toda e qualquer forma de racismo que eles possam imprimir, sobretudo aos povos afro, exatamente para poder justificar essa forma de racismo que eles acham que é importante demais. Então, nós não devemos esquecer que essas teorias como a eugenia, darwinismo social, antropometria, branqueamento, entre outras, são crenças pseudocientíficas, isso aqui é o mais importante. E que só justificam, se você pegar do ponto de vista histórico, o racismo. Só justifica o racismo. Tá? Então, aqui para finalizarmos a nossa parte teórica, nada, absolutamente nada, justifica o racismo. Beleza? Pretexto nenhum. Meu querido Rafael Dornelles, volta aqui para mim, por favor. Pessoal, nós vamos agora para as nossas questões. Eu vou precisar que você me dê aí o gabarito, por favor, tá? Vou colocar na tela e discutir com vocês. No retorno eu te dou o gabarito. Põe a primeira, por favor. Que diz o seguinte. Ao final do século passado, a dominação e a expoliação assumiam características novas nas áreas partilhadas e neocolonizadas. A crença no progresso, o darwinismo social e a pretensa superioridade do homem branco marcavam o auge da hegemonia europeia. Sinal alternativa que encerra, no plano ideológico, certo esforço. Plano ideológico, gente. Um certo esforço para justificar os interesses imperialistas. Lembra aí que isso tem a ver com o Spencer, tá? Com o Spencer. 2 minutos e eu volto. Até já.
galera toda tá colocando letra B de bola. A galera todinha tá colocando letra B de bola. Tá aí, ó. Vamos ver aqui, né? É isso mesmo? Gabarito, letra B? Muito bem. A civilização deve ser imposta, olha que coisa, cara. Imposta aos países e raças onde ela não pode nascer espontaneamente. Por quê? Porque, segundo a crença deles, espontaneamente só nasce na Europa. Olha que coisa. Então, por isso, a justificativa dos interesses imperialistas é esse. Que coisa, né? Até que ponto o ser humano chega para justificar suas atitudes egoístas, né? O darwinismo social pode ser definido corretamente como? O que é o darwinismo social, pessoal? É a utilização da teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin em todos os estágios, em todas as situações, em todas as áreas da vida. Financeira, social, cultural, biológica, qualquer uma delas. Isso é o que a gente chama de darwinismo social. Essa é fácil, né, gente? Essa é fácil. Eu vou dar aí, então, para você 1 minuto apenas só, tá? 1 minuto e eu volto. Até já. Tá todo mundo aí colocando letra C de canal educação. Todo mundo colocando letra C de canal educação. Vamos ver se é isso mesmo? A dica foi legal, né, gente? Mas vamos lá. Letra D de dado. O que está dizendo a letra D? Transposição da teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, né? Da evolução das espécies e da seleção natural, do terreno da ciência natural para a realidade sociocultural. Então, como eu falei para vocês, para todas as áreas da vida humana. Então, portanto, o gabarito mais adequado é realmente, sem dúvida, a letra D de dado. Muito bem. Vamos para a próxima. Estou gostando de ver aí a participação da galera, viu? Muito bom, bacana, parabéns. Podemos dizer que uma das consequências da doutrina do darwinismo social, consequência, pessoal, e outra, não é o darwinismo da seleção natural, não. É o darwinismo social, que Darwin não tem nada a ver com isso, tá? Elaborada no século XIX, foi... Ora, raciocina. Se o darwinismo social for utilizado justamente para justificar o imperialismo, a superioridade de uma determinada raça, imagina onde é que não vai dar isso aí. Né? Essa é fácil, 1 minuto só. Você mais que isso e eu volto. Até já.
Beleza, galerinha. Tá aí então, né? Então vamos para lá, ó. Vamos. O pessoal tá dizendo aí que é letra A. Tá? Vamos ver se é isso mesmo? Gabarito, letra C. As políticas de segregação racial. Pessoal, qual foi a consequência do darwinismo social? Justificar que existe uma raça que é superior. Bom, se eu digo e tento justificar que a minha raça é superior, daí vem todo tipo de discriminação, né? É óbvio. Vamos para a próxima. Um dos pontos principais do darwinismo diz respeito à seleção natural. Segundo o conceito da seleção natural, é incorreto afirmar. Incorreto. Segundo o que a gente conhece sobre a seleção natural. Beleza? Incorreto. E não é darwinismo social. É a seleção natural. 1 minuto só e eu volto. Cuidado para não confundir darwinismo social com Charles Darwin da seleção natural. Cuidado. 1 minuto e eu volto. Beleza, galerinha. Tá aí, ó. A galera de Milton Brandão colocou letra D de dado. E a galera de Conceição do Canidé também colocou letra D de dado. Gabarito, letra D, não podia realmente ser outro no processo de seleção natural. Os organismos que possuem características desvantajosas, com o tempo, diminuem em número. Não é assim, né, gente? Diminui em número. Na verdade, o que você tem é uma seleção daqueles organismos com características que lhes trazem né? Vantagens evolutiva. Tá certo? Evolutiva. Questão número 5. É comum ouvirmos pessoas falando erroneamente que Darwin afirmou que o homem veio do macaco. Diferentemente do que muitos dizem, Darwin apenas explicou que em algum momento no passado, todos nós compartilhamos um ancestral. Baseando-se nessa afirmação e nos seus conhecimentos sobre o darwinismo, marque a alternativa que indica corretamente suas ideias centrais da teoria evolucionista proposta por Charles Darwin. Só um minutinho, galera. 1 minuto só e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Muito bem, galera. Estão dizendo aí que o gabarito correto é letra D de dado. Letra D de dado. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá? Letra C, galera. Ancestralidade comum
e seleção natural. Isso são as ideias centrais. Seleção natural, seleção daquele indivíduo que apresenta características que eles trazem vantagem evolutiva. E a questão da ancestralidade comum. Beleza? Volta para mim, galera. Meu querido Rafa. Meus queridos, infelizmente nosso tempo acabou. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Vem a aula do professor McDowell com filosofia, desculpa. Até a próxima. Aliás, até a próxima semana não. Sexta-feira nós temos aula de Ciência da Natureza. Aprofundamento. Até lá.